Você sabe que no nosso canal nós mostramos lugares onde os fatos históricos militares aconteceram e nós pudemos visitar e contamos um pouquinho do que aconteceu nesses lugares. Hoje o nosso foco é uma das tropas mais famosas de todos os tempos em todos os conflitos, os comandos. Os comandos são um grupo de soldados treinados durante a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de provocar o mais rapidamente possível ações ofensivas contra as forças nazistas que à época dominavam toda a Europa. Então os comandos nasceram de uma urgência, de um momento agudo na história ocidental, especialmente na história da Inglaterra, e foram treinados para executar e depois executaram missões que ficaram nos anais da história militar de todos os tempos. Então os comandos são uma tropa referência para qualquer ação aguda diante do inimigo. Eu tive a oportunidade de visitar o Memorial dos Comandos, que fica situado no local onde eles treinavam, nas Highlands, na Escócia. Um lugar impressionante, singelo, mas ao mesmo tempo impressionante, e que mostra o alcance das ações dos comandos. Os comandos, também conhecidos como comandos britânicos, foram formados durante a Segunda Guerra Mundial, em junho de 1940. Após um pedido do primeiro-ministro Winston Churchill. Ele queria uma força que pudesse realizar ataques contra a Europa ocupada pelos alemães. E esses ataques teriam que ser rápidos, porque até então os britânicos estavam só sofrendo derrotas. Ele precisava tanto de uma forma de incomodar as tropas alemãs, como também um objeto de propaganda, uma ação de propaganda que pudesse dar algum alento ao povo britânico. Lembre-se que o Churchill assumiu em 1940 e à época havia um sentimento de derrota muito grande dentro da nação britânica. Havia inclusive pessoas que queriam fazer uma negociação de paz com os alemães. Churchill foi terminantemente contra, prevaleceu a sua vontade, apoiado pelo rei, e ele imediatamente precisava de ações que referendassem essa sua posição, que mostrasse ao povo inglês que ainda havia resistência. Inicialmente, as retiradas do exército britânico forneceram aos serviços especiais, os comandos que eles estavam criando, elementos, ou seja, muitos soldados que queriam continuar lutando. As fileiras dos comandos acabariam então sendo preenchidas por membros de todos os ramos das Forças Armadas Britânicas e também muitos voluntários estrangeiros de países que foram ocupados pela Alemanha. Holandeses, tchecos, poloneses, enfim, franceses, de todos os países que os alemães ocuparam. Para vocês terem uma ideia, ao final da guerra, 25 mil homens haviam passado pelo curso de comando no castelo de Achnacarry, onde ficou sediado o comando dos comandos. Esse total inclui também voluntários da Grécia, da Bélgica, da Noruega, Polônia, como eu disse, Holanda, França e até Rangers do exército americano, que foram modelados ali nos comandos, ou seja, os Rangers americanos tiveram o seu nascimento dentro dos comandos. Eles atingiram uma força de guerra de mais de 30 unidades e 4 brigadas de assalto. E serviu em todos os teatros da guerra. Os comandos estiveram lutando desde o Círculo Polar Ártico até o Mediterrâneo. E depois, na guerra contra os japoneses, até no Sudeste Asiático, passando pelo Oriente Médio, onde enfrentaram Roma. Enfim, suas operações variaram de pequenos grupos de homens que desembarcaram do mar ou pularam de paraquedas atrás das linhas inimigas,
até uma brigada de tropas de assalto liderando as invasões aliadas da Europa e da Ásia. Os comandos britânicos constituíram uma formação das Forças Armadas Britânicas e, após os eventos que levaram à evacuação em Dunkerque, Winston Churchill deu essa famosa ordem que criou os comandos. Churchill então disse aos chefes do Estado-Maior britânico que propusessem medidas para uma ofensiva contra a Europa ocupada pela Alemanha e declarou em 1 minuto ao general Ismay, em 6 de junho de 1940, palavras de Churchill: as empresas devem ser preparadas com tropas especialmente treinadas de classe de caçadores que podem desenvolver um reino de terror nessas costas europeias, antes de tudo sobre a política do açougueiro e do ferrolho. Ou seja, ele queria realmente uma ação contundente. Alguns comandos foram designados para tarefas diferentes desde o início. O comando número 2 sempre foi destinado a ser uma unidade de paraquedistas. E em junho de 1940 eles começaram esse treinamento de paraquedas. Esses paraquedistas saltavam atrás das linhas inimigas e iniciavam ações de sabotagem, ações de espionagem, mas nunca agindo em grupos muito numerosos. Mas essas foram as primeiras e iniciais ações. Alguns comandos foram para o norte da África, e aí vem a famosa caça ao Rommel, que havia um plano de que, após a entrada dos alemães na guerra no norte da África, eles deveriam matar a raposa do deserto, como Rommel era conhecido, embora não tivesse sucesso nessa empreitada. Eles tentaram e chegaram a atingir um quartel alemão pensando que o Rommel ali estava, mas essas foram ações divergentes, vamos dizer assim. Os comandos também se prepararam para ações mais contundentes. E o primeiro ataque aconteceu no porto francês de Saint-Nazaire. Em fevereiro de 1942, o posto de treinamento de comando em Achnacarry, nas Highlands da Escócia, nas terras altas da Escócia, foi estabelecido pelo brigadeiro Charles Haydon, e ali iniciou-se o treinamento mais agudo. Os soldados designados foram escolhidos a dedo e o treinamento e avaliação começava imediatamente após a chegada desses voluntários. A estação de Spinbridge, onde o trem parava, ela ficava distante 13 quilômetros até o castelo de Achnacarry e o local de treinamento. Desde a chegada, os comandos já eram avaliados. Eles tinham que marchar com todo o seu equipamento, que chegava a pesar 32 quilos, e tinham 1 hora para percorrer os 13 quilômetros da estação de Spinbridge até o castelo de Achnacarry. Ou seja, após serem selecionados, eles já tinham de cara uma prova de fogo. E essa marcha era acelerada, montanha acima, lembre-se, estavam nas Highlands, nas montanhas altas, nas terras altas da Escócia, e assim que chegavam ao castelo, após os 13 quilômetros, eram imediatamente avaliados. E ali muitos eram já eliminados, se estouravam o tempo ou se estavam em condições muito precárias. Vida de comando não era fácil. Em março de 1942, o comando número 2 passou a ser treinado para uma operação muito especial, o ataque ao porto de Saint-Nazaire, ou Operação Chariot, Operação Carruagem. Um destroyer, um navio de combate britânico, o HMS Campbelltown, foi disfarçado como um navio alemão para poder se aproximar do porto de Saint-Nazaire. E o objetivo era danificar o dique seco onde navios de grande porte alemães poderiam ser reparados. E era um provável porto para o navio cruzador rápido alemão Tirpitz. Então, neutralizar o porto de Saint-Nazaire era um objetivo estratégico para a Marinha Britânica. Para isso, os comandos foram então acionados. Os comandos envolveram as forças alemãs com esse navio, chegaram e abalroaram o dique seco, provocando um dano considerável, destruindo algumas instalações.
e entraram em combate com as forças alemãs. Foi um combate terrível e o navio ficou atravessado, abarroado em cima do cais durante um tempo. Após os comandos abandonarem esse navio que abarroou o cais, o dique seco especificamente, os alemães estavam dentro do navio britânico colhendo souvenirs. Só que dentro do navio haviam explosivos e 8 horas depois da ação, os explosivos foram detonados por relógio e destruiu os portões das docas, matando cerca de 360 alemães e alguns franceses. Um total de 611 soldados e marinheiros participaram da Operação Carruagem, em Saint-Nazaire. Desses, 169 comandos foram mortos e 200 foram feitos prisioneiros. Dos 611 militares britânicos, 241 comandos participaram do raid a Saint-Nazaire e 64 foram mortos ou desaparecidos e 109 capturados, ou seja, um número altíssimo para os comandos. O tenente-coronel Augusto Charles Newman e o sargento Thomas Durand, além de 3 membros da Marinha Real, foram condecorados com a Victoria Cross, maior premiação, a maior medalha de guerra da Inglaterra. 80 outros comandos receberam condecorações. Ao final, a operação foi considerada exitosa, pois os danos causados ao porto de Saint-Nazaire imobilizaram nos fiordes da Noruega os principais navios de combate alemães daquela época. O número de baixas foi considerável, mas o resultado tático e estratégico para aquele momento da guerra no mar foi muito importante e decisivo. Em seguida, houve uma grande ação da qual os comandos fizeram parte, que foi o ensaio de desembarque real feito no porto de Dieppe, na França. Ali, canadenses e neozelandeses e outras tropas britânicas, junto com os comandos, fizeram um ensaio de um desembarque com centenas de navios e desembarcaram nessa praia em Dieppe para testar a defesa costeira alemã. E foi um massacre, mas ao mesmo tempo fixou no alto comando alemão a ideia de que o grande desembarque, se viesse na Europa, seria naquela região, o que deixou a Normandia bem livre para os atacantes. O ataque aconteceu em 19 de agosto, na cidade costeira francesa de Dieppe. A força principal foi fornecida pela 2ª Divisão de Infantaria Canadense, apoiada pelos grupos de comando número 3 e 4. O comando número 3 tinha como missão neutralizar uma bateria costeira alemã perto de Berneval-le-Grand, que estava em posição de disparar contra os navios em Dieppe. A embarcação de desembarque que levava o comando número 3 esbarrou em um comboio costeiro alemão. Apenas um punhado de comandos, sob o 2º em comando, o Major Peter Young, que depois viria a ser um grande escritor e historiador britânico, aterrissou e escalou os penhascos de arame farpado. Eventualmente, 18 comandos alcançaram o perímetro da bateria via Berneval e atacaram o alvo com armas de pequeno porte. Embora incapazes de destruir as armas, eles impediram que os alemães atirassem efetivamente nos navios do assalto principal, assediando suas equipes com tiros dos comandos. Em uma operação paralela, o comando número 4 desembarcou junto com a tropa francesa número 10 e os Rangers americanos e destruiu a bateria de artilharia em Varennes. A maior parte do comando número 4 retornou com segurança à Inglaterra. O capitão Patrick Porteous, do comando número 4, foi premiado com a Victoria Cross por suas ações durante o ataque a Dieppe. Essa ação em Dieppe ela realmente foi muito ousada, mudou o foco alemão quando se pensava em desembarque aliado nas costas francesas. No entanto, a imprensa e parte do alto comando britânico criticou bastante a ação em Dieppe, porque ela foi
meio que um massacre, como eu disse. Os canadenses foram os que mais sofreram baixas, os comandos estiveram em ação e também agiram decisivamente, apoiando esse desembarque. Os tanques canadenses, que foram, aliás, eram tanques britânicos usados pelos canadenses, o tanque Churchill, que foram desembarcados, foram todos destruídos, e os britânicos voltaram para casa com uma sensação de derrota, mas a longo prazo a vitória mental, estratégica, foi decisiva para o desembarque na Normandia. Após essas ações, os comandos participaram do grande desembarque do dia D, em 1944, e continuaram lutando por toda a Europa conforme os aliados iam avançando em direção a Berlim. Outra ação dos comandos importante foi a da 1ª Brigada de Comando, que participou da Operação Pilhagem, que foi a travessia do Rio Reno em março de 1945, através da ponte Ludendorff em Remagen. Essa ponte acabou sendo capturada intacta pela 9ª Divisão Blindada dos Estados Unidos, e os comandos cruzaram o Reno em um ponto a 3 quilômetros ao lado de Wessel, próximo à ponte de Remagen. A travessia foi sem oposição e a brigada seguiu para os arredores da cidade de Wessel. Movendo-se para a cidade logo após a meia-noite, os comandos encontraram resistência de defensores organizados em torno de uma divisão antiaérea. Somente em 25 de março de 1945 terminou toda a resistência e a brigada declarou a cidade tomada, ficando aí na história dos comandos também a tomada dessa importante cidade alemã. Com o final da Segunda Guerra Mundial, Marinha, Aeronáutica e Exército Britânico e os comandos foram todos dissolvidos. No entanto, 3 brigadas dos comandos foram mantidas e os comandos permaneceram ativos em conflitos envolvendo as forças britânicas até 2010. A partir de então, a Força de Comando Britânica se transformou na 3ª Brigada de Comando, que consiste em componentes dos fuzileiros navais e do Exército Britânico, além de pessoal treinado por comando da Marinha Real e da Força Aérea Real. Outras unidades de Forças Armadas Britânicas que podem traçar suas origens nos comandos britânicos da Segunda Guerra Mundial são o Regimento de Paraquedista, o Serviço Aéreo Especial e o Serviço Especial de Barcos. Das outras nações ocidentais que lutaram dentro dos comandos durante a Segunda Guerra Mundial, apenas a Noruega não manteve a sua força-comando. Os franceses têm os comandos até hoje, as tropas holandesas também e os belgas, assim como o batalhão dos Rangers do Exército dos Estados Unidos, que foram influenciados e tiveram a sua origem dentro dos comandos britânicos. Seus primeiros voluntários foram de tropas estacionadas na Irlanda do Norte, que foram enviados para treinar no depósito do comando em Achnacarry. No entanto, os batalhões Rangers subsequentes foram formados e treinados independentemente da influência britânica. A agressividade e a ação decisiva dos comandos podem ser medidas pelo número de condecorações que os seus soldados receberam durante a guerra. Foram nada mais que 8 Victoria Cross, ou seja, a Cruz da Vitória, a maior honraria do Império Britânico, e também 479 citações honrosas para os seus membros. Sem dúvida alguma, um dos maiores índices de condecorações dentro de uma tropa britânica. Os comandos são então lendários, legendários, e suas ações ecoam através da história. Para nós, do Sacred Ground, foi uma honra estar presente no monumento aos comandos, que está erigido no meio das Highlands escocesas, no meio das terras altas escocesas, a meio caminho entre a estação de Spear Bridge e o castelo de Achnacarry, onde o treinamento ocorria, ou seja, aqueles 13 quilômetros que eu me referi antes, entre a estação e o centro de treinamento, no meio do caminho foi erigido um monumento aos comandos. Eles ficam numa posição muito bonita, você tem uma vista ampla de toda a cadeia de montanhas das Highlands, e o monumento foi inaugurado pela Rainha Mãe em 1999.
Desde então ele é o monumento mais visitado da Europa após a igreja, a Catedral de Glasgow. Então é o segundo monumento mais visitado da Europa. O monumento fica às margens da rodovia que cruza as Highlands, então é um ponto de passagem. E está sempre cheio de pessoas visitando, prestando a sua homenagem. Ali estão enterrados alguns comandos que assim o desejam, então ele se transformou também, ao lado do monumento tem um pequeno cemitério, onde estão as lápides e os memoriais de muitos soldados dos comandos que caíram em combate. Porque, como eu disse, após a Segunda Guerra Mundial, 3 brigadas de comando continuaram na ativa e lutaram no Afeganistão, nas Malvinas, lutaram em vários frentes de combate onde as forças britânicas estiveram envolvidas. E esses comandos alguns deles desejam ser enterrados ali no Memorial dos Comandos, outros existem apenas memoriais com lembranças, e o monumento é constantemente visitado e é um lugar de honra militar, é um lugar que eu considero um solo sagrado, porque são grandes guerreiros que ali estiveram, guerreiros que lutaram pela democracia e pela liberdade no mundo. Enfim, estar ali foi um privilégio que a gente reparte com vocês, e quiçá um dia nós não podemos ir em mais uma excursão da Sacred Ground, passar por ali pelas Highlands para visitar o Memorial dos Comandos. A história deles é incrível, influenciaram a guerra moderna e os seus atos heróicos ficaram marcados na história militar. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa, e para nós sempre é um grande prazer poder repartir com vocês essas histórias, grandes histórias, pequenas histórias que aconteceram durante os conflitos que envolvem a humanidade. E vamos continuar nessa missão de estar sempre visitando e trazendo para vocês novidades a respeito desses locais históricos. E espero que vocês possam, no futuro breve, estar conosco numa dessas missões. Lembrando que em 2021 estaremos visitando novamente a Normandia, os campos de batalha da Europa, França, Bélgica, Holanda. Em 2021 também iremos numa nova missão, Alemanha, República Tcheca e Polônia. Já estamos aí com o roteiro pronto, em breve estaremos divulgando. Vá se preparando para marchar conosco nessas jornadas pelos solos sagrados da Europa, da América, do Oriente, enfim. Logo, logo teremos muitas novidades nesse sentido para você, e estar ali presente é vivenciar a história. Continue assistindo o nosso canal, que logo, logo teremos muitas novidades para vocês. Se você puder dar o like aqui nesse vídeo e nos outros também, isso faz com que o YouTube divulgue mais o nosso canal. E aí mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e interagir conosco. Então, não esqueça, deixa o seu like. Não esqueça também de se inscrever no canal e seguir também em outra mídia, que é o Facebook, onde a gente tem a página do Sacred Ground, tá bom? E interaja conosco, mande sugestões, comentários, diga o que você achou. Isso faz o nosso canal crescer, tá bom? Então, até a próxima. Em breve eu trago mais novidades para vocês.